Legal. Então, caso 1, 2, 3 foram. Vamos ver o caso 4. Tá legal? Deixa eu ver por onde que eu começo a explicar aqui. Ó. Então, eu tinha mostrado isso como sendo genérico, né? Então, agora vamos especificar aqui. No caso 4, vou aproveitar a figurinha e dizer que aqui era menos 1. Quer dizer, meu fator de balanceamento já era menos 1. Eu inseri a esquerda e voltou a informação de que a altura aumentou. Beleza? Tá bom. Menos 1, deixa eu só arrumar isso aqui. Se já era menos 1, vamos encarar esse problema. Ó. Quer dizer que esse lado já era maior. Né? Então vamos, antes da inserção, né? Aquele menos 1 me indica... Eu estava gostando de usar o laranja para a altura, então vamos manter o padrãozinho ali. Fizeste. Se a minha altura é H, né, pensando que lá é o lado mais alto, né? É H, o meu filho mais alto, se eu tenho menos 1 aqui, é ali, né? Vai ser H menos 1. O meu filho mais baixo vai ser H menos 2. Correto? Só que agora eu vou lidar com a situação complicada de ter inserido na esquerda e a altura ter aumentado. Isso quer dizer que a minha altura aqui, se eu simplesmente aceitar isso, né, sem fazer nada, vai crescer para H aqui. E daí a minha altura aqui vai crescer para H, perdão, e eu vou ficar com H aqui e H menos 2 aqui. Isso significaria um fator de balanceamento menos 2. Então, obviamente, só corrigir o fator de balanceamento não vai rolar. Isso aqui não é aceitável, deixaria de ser AVL. Então, aí vamos ter que entrar com recursos maiores para resolver o problema. Que recursos são esses? Vamos expandir esse cara aqui. Vamos lá, temos o R aqui. Vamos esse lado. Uma coisa que a gente sabe aqui é que como o fator de balanceamento era menos 1 nessa situação, o lado esquerdo não pode ser vazio. Né? Se o fator de balanceamento é menos 1, ele tem que ser maior do que o direito. Então, esse lado podia ser vazio, esse aqui com certeza não é. Então pode ter um cara aqui. Eu vou usar as letrinhas que eu estava usando lá no início da aula para rotação, para ajudar a gente. Então pense que esse é o X e esse é o Y. Tá? E ele tem as subárvores dele aqui. Tudo bem? Então, o caso 4 é quando eu inseri do lado mais alto. Só que daí eu vou cair em subcasos. O caso 4.1, que eu vou fazer agora, é o caso... É com azul mesmo. Em que a inserção veio aqui, inseriu a esquerda, sendo que a esquerda era o meu lado mais alto, né? E daí, no meu filho esquerdo, inseriu a esquerda dele. Tudo bem? Podia ter acontecido outro caso? Podia. Então, vamos tratar um por vez. Tá? Então, vejam. Estou inserindo do lado mais alto, que era o que a gente estava tratando lá, caso 4. Vou escrever aqui. Isso aqui é a situação do caso 4. Para resolver ela, eu vou ter que olhar com mais minúcia. Eu olho aqui dentro, né, dentro que eu quero dizer na raiz dessa subárvore, e eu quero identificar se a inserção foi à esquerda do Y ou à direita do Y. Os tratamentos são distintos. Sabe por que eles são distintos? Porque são rotações diferentes que fazem partes diferentes da árvore subir. Né? Porque percebem, se esse lado era o mais alto, provavelmente para resolver eu vou ter que fazer alguém que ficou muito alto aqui subir. Faz sentido? Conectam com o início da aula, gente? Ó, esse lado já era o mais alto. Agora ele ficou mais alto ainda. Se foi o filho esquerdo do Y que ficou mais alto, eu quero fazer esse cara subir, esse cara descer, e aí eu corrijo o balanceamento. Se foi o filho direito do Y,
eu vou ter que fazer o meio subir. E o meio é mais chato, como a gente viu lá no início da aula. Tem ferramenta, mas é mais chato. Né? Então vamos, por isso caso 4.1, 4.2 a gente chega lá. Então, olhando para cá, esse cara é menos 1, só que, e aqui acho que é a parte mais tricky, assim, então visualizem comigo, ó. A inserção desceu à esquerda, foi lá, inseriu, fez o trabalho dela. Quando a inserção voltou, a recursão, perdão, quando a chamada recursiva da inserção voltar, a recursão voltou, eu estou de volta olhando para o x. Esse fator de balanceamento já foi atualizado. Esse não, esse sim. Percebem que o ponto do tempo ali é importante? Esse é o fator de balanceamento que eu tinha antes. Então, esse era o meu lado mais alto, antes de inserção. Voltou me dizendo, a altura aumentou, né? Então eu sei que esse lado que era mais alto fica mais alto ainda. Quando eu olhar para o fator de balanceamento aqui, ele vai me dizer onde que a altura aumentou. Esse fator de balanceamento aqui é pós-inserção, porque o y já foi tratado na vez dele, né? Ele tratou e daí chegou para o x, ele joga para o pai, certo? Então, quando eu vejo esse menos 1 aqui, esse menos 1, é por isso que eu escrevo com essa cor, já está contando com isso aqui. Ele já está me indicando, olha, o y ficou mais alto do lado esquerdo. Tá? Então, o caso 4.1 é isso aqui, inserção do lado mais alto, e a esquerda do meu filho esquerdo. Tá? Nesse caso não vai ser tão difícil. Por quê? Porque uma rotação simples consegue fazer esse lado subir. Né? Ele é o cara de fora. O cara de fora, a rotação simples resolve. Né? Vamos fazer as continhas das alturas para isso ficar mais claro. Vou pegar o verde aqui mesmo. Ó. Qual a altura que eu tinha? Eu tinha a altura H, né, por definição, antes dessa inserção. Tá? Então, ignorando ali. Eu tinha a altura H. Quer dizer que esse lado aqui tinha altura H menos 1, que era o meu lado mais alto, por causa desse menos 1, e esse era mais baixo, H menos 2. Como a gente tinha visto lá, né? É aquele cenário, só que destrinchado. Esse H menos 1 aqui, olha, era a altura anterior, esse Y provavelmente estava balanceado. Se agora ele está desbalanceado, antes ele estava balanceado, agora subiu a altura dele ali. Então, era H menos 1 ele inteiro, esse cara aqui era H menos 2, esse aqui também era, mas agora cresceu. Então, esse cara aqui com esse pedacinho, vou até puxar com o azul, né? Essa altura já modificada é H menos 1, né? É um a mais do que essa aqui. Tudo bem? Só pra gente saber quem que é cada um aqui. E daí, o que a rotação faz? Então eu vou fazer uma rotação à direita. Estou sentindo falta de cores mais emblemáticas. Deixa eu procurar um amarelo. O amarelo deve ajudar. Vou fazer uma rotação à direita aqui, ó. Girar a relação entre o x e o y. Então, rotação à direita. O y vai para cima. O x vai para baixo. Vejam que não é arbitrário, tá? Eu sei que eu quero subir esse cara. Eu já percebi que foi lá que pesou mais. Né? E a gente já tinha visto que rotação à direita dá essa torcida nas coisas. Vamos só confirmar agora. Né? Então, a esquerda do y vai ficar quem? Esse cara aqui. Aliás, está faltando uma coisa, né? Deixa eu dar o nome que eles tinham, né? Esse é o A, esse é o B, esse é o C. Tá? Isso ajuda bastante, né? Então, aqui vem o A. Com a modificação dele, né, com o A crescidinho aqui, né, já contando que ele teve aquilo. O B, né, ele troca de dono, ele estava à esquerda do x, direita do y, agora ele está à direita do y, esquerda do x. O B vem aqui para o meio. E o C continua onde estava. Vamos ver como que ficou o balanceamento. Ó. O C tinha altura H menos 2. O B tinha altura H menos 2. Balanceamento do x é 0. Então, eu corrijo o balanceamento do x para 0 depois das rotações. Esses dois caras aqui tinham altura h menos 2, quer dizer que a árvore enraizada no x é 1 a mais, tem altura h menos 1, e, portanto, a contribuição deles para o y é h, quer dizer, esse lado não aumentou a altura. Né? O C desceu, mas o C era o mais baixinho, né? Porque o balanceamento estava para a esquerda. Então, ele descer não prejudicou, né? Tanto nesse sentido. Já o A, ele tinha altura, depois de crescidinho, H menos 1. Ele era o mais alto. Mas ele subiu. A contribuição dele para o Y é H menos 1. Poxa, eu tenho uma subárvore aqui que é H menos 2 mais 1, né? Então H menos 1 desse lado e H menos 1 desse. Balanceamento do Y,
0 também. E a altura total? Qual que é a altura do y no final? H. Então eu devolvo para o meu pai que a altura não aumentou. Beleza? Então veja, a gente pegou um caso chato, né, que o desbalanceamento ia pegar ali uma rotação, não só a gente tirou o desbalanceamento, ó, ia ter um fator menos 2. Agora é fator 0 e 0. Né? Tá bem balanceado e a altura não aumentou. Então eu faço isso e dali para frente nem propaga, né? Absorvi aquele aumento. Tá claro, gente? Não, mas não é H menos 1 mais 1 à esquerda? Onde, perdão? No final ali mesmo. Aqui. O A tem a altura H menos 1. Isso. Mais o limite da H, né? Da H, exato. Dá aquele H lá. Então seria H à esquerda e H menos 1 à direita. Não. Ó, H menos 1 mais 1. Tem 2. Aqui é H menos 2 mais 1, né? Mais um salto aqui e mais um salto ali. Exatamente, por isso que dá 0. Tudo bem, gente? Para variar, eu estou estudando horário, né? Olha que surpresa. Mas como vocês não têm aula logo depois disso, aguenta um pouquinho, vamos finalizar isso aqui. Então, tá bom, esse é o caso 4.1. O caso 4.2, deixa eu tentar fazer mais rápido ali. Eu tô com muito giz picadinho, eu preciso de giz maior, gente, tá? Tô sofrendo aqui. Então, deixa eu apagar, porque eu ia tentar aproveitar, mas tá tão rabiscado por cima que eu acho que eu não salvo muita coisa, se eu tentar aproveitar. Tá, então, daí o caso 4.2 é o caso mais chatinho, porque é inserir do lado mais alto, mas no meio ali. Então, deixa eu fazer aqui com vocês, ó. Aqui está o R. Eu vou dar os nomes, inclusive nesse último eu esqueci, mas eu vou chamar aqui, ó, é o X. Daí à esquerda aqui eu tenho o Y, ó, lembra que eu estava com menos 1 e estava inserindo do lado mais alto. Só que agora eu vou ter um mais 1 aqui, indicando que a inserção foi para cá. Tá? Então foi esse lado que cresceu. Tá? De novo, ó, eu vou até colocar isso para destacar. Ó. O mais 1 é na volta da recursão, quer dizer, esse era o meu lado mais alto, mas quando eu olhar para o fator de balanceamento do Y, o mais 1 indica que, olha, eu já sei que a inserção ocorreu e aumentou o Y lá. Tá? Esse é o fator de balanceamento depois que ele já tratou a inserção. Então eu fico aqui com o A. Aqui eu vou fazer momentaneamente, seria o B. E aqui seria o C. Só que, como eu falei, ó, a inserção desceu à esquerda. Estou tratando o caso agora que ela desceu à direita, veio para cá e aumentou a altura. Tudo bem? Esse mais um em azul aqui já está refletindo que esse lado aumentou. Isso me diz o quê? Que para eu rebalancear, eu vou ter que subir o meio. Se eu fizer assim, não vai resolver, porque não é esse cara que está alto e esse que está baixo. É esse cara que tem que subir. Rotação dupla, não tem como fugir. Só que fazer rotação dupla, lembra, eu tenho que abrir isso aqui. Né? Não dá para mexer no B diretamente. Então, eu vou olhar para cá e falar, olha, tá bom, tem um Z aqui. Eu sei que o Z existe, porque o fator de balanceamento é mais 1, né? Então tem que ter alguém aqui. E eu vou supor que tem subárvores aqui, B1 e B2, né? B left e B right ali. Tá? Para o nosso exemplo, eu vou supor que a inserção ocorreu aqui. Tá? É subcaso, mas eles não são tão chatos. A mesma rotação trata, é só o fator de balanceamento que muda um pouco. Tá? Então vejam, eu estou supondo que eu tinha inserido à esquerda, lado mais alto, mas aí foi à direita do meu filho, e no caso entrou aqui no B1. Podia ser no B2, isso não vai dar muita diferença. Tudo bem até aí? Então esse cara aqui eu sei que tem fator de balanceamento menos 1, que me indica que foi aqui o negócio. Vamos fazer a dedução das alturas antes de eu fazer as rotações, tá? Pra gente ver o que acontece. Então pensa que, olha, a altura antes da inserção, ela valia H. Né? Como eu tenho menos 1 aqui, essa dedução é a parte que tem que ser cuidadoso. Como eu tenho menos 1 aqui, quer dizer que esse lado tem que ser mais alto. Né? Então esse lado como um todo, antes da inserção, porque o menos 1 ainda não foi atualizado, aquele lá não foi, isso aqui tinha que ser H menos 1, enquanto que o C era H menos 2. É isso que indica que esse cara é mais baixo. E esse negócio enraizado no Y como um todo era só uma unidade de diferença da minha.
Mas se isso aqui era H menos 1, e ali eu tenho um fator de balanceamento mais 1 agora, ele virou mais 1 porque teve inserção. Mas antes ele devia ser 0, né? Ele ficou mais 1 na volta. Então se isso aqui era H menos 1, esse cara era H menos 2, né? Era 1 a menos. Esse cara aqui, antes da inserção, devia ser H menos 2 como um todo. Portanto, os Bs aqui deviam ser H menos 3. Tá? Esse devia ser H menos 3. O B1 também, só que estou supondo que foi do lado dele que inseriu. Então, ele com isso aqui já é H menos 2. Ele é um pouquinho maior. Tudo bem? Eu sei que é chatinho, mas é realmente só dedução, só tem que ser cuidadoso. Tá bom? Agora eu vou fazer rotação dupla. Eu não vou fazer a parcial, a gente já fez no início da aula. Eu vou fazer de uma vez só, porque senão a gente não sai daqui hoje. Então, ó, rotação esquerda-direita, né? Vou inverter a relação entre o Z e o Y e depois entre o Z e o X. Como que vai ficar a brincadeira? O Z vai subir, à direita dele vai ficar o X, à esquerda dele vai ficar o Y. À direita do X vai estar o C, à esquerda do Y vai estar o A. O B1 foi herdado pelo X, pelo Y, desculpa. O B1 foi herdado pelo Y, que ele estava mais à esquerda, né? Veja que ele estava entre Y e Z, então ele tem que ficar entre Y e Z aqui. E o B2 foi herdado pelo X. Sendo que a gente está supondo que o B1 é que cresceu, né? Supondo que foi aqui que a inserção tinha sido aqui e aqui. Tudo bem? Vamos ver o que aconteceu com as alturas, então. A gente deduziu por um motivo. Aquele monte de amarelinho ali foi para a gente ter como jogar para cá. Então, ó, o A é H menos 2. O C é H menos 2. O B2 é H menos 3. Vou fazer ele menorzinho assim. Né? Menorzinho? Deixa eu tentar ele menorzinho. O B2 é H menos 3. O B1 era H menos 3, mas ele cresceu. Então ele é H menos 2 por causa da inserção. E daí, qual que é o fator de balanceamento depois dessa bagunça toda? Aqui é H menos 2, aqui é H menos 2. Fator de balanceamento aqui, 0. Aqui é H menos 3, aqui é H menos 2. Pende mais para a direita, mais 1. E o Z? Desse lado, ó, 1 mais 1 mais H menos 2. Né? Tem um caminho de comprimento H para esse lado. Aqui tem um caminho mais curto, mas o que conta é o mais longo. Ó. 1 mais H menos 2. Tem um caminho de comprimento H aqui também. Os dois filhos têm a mesma altura, né? Sendo os filhos o Y e o X. Tá? Uma perninha do X aqui é mais curta, mas isso não interessa. O que interessa é maior. Então esse cara tem fator de balanceamento 0. Certo? E em particular, o que é bem surpreendente, a altura se manteve também. Ó, H menos 2 mais 1 dá H. H menos 2 mais 1 dá H. H menos 2 mais 1 dá H. Tudo bem? Tudo bem até aqui, gente? Eu sei que estamos pela hora da morte, assim, do tempo, mas deixa eu tentar concluir aqui, porque tem uns detalhezinhos. Beleza, se entenderam isso, notem que eu não vou desenhar para não bagunçar mais ainda, mas se aqui o fator de balanceamento não fosse menos 1, fosse mais 1, ao invés desse azul estar para cá, estaria para cá. Seria quase a mesma coisa, só que esse cara que seria maior, então aqui viria um fator de balanceamento 0, e esse cara seria menor, e aqui viria um fator de balanceamento menos 1, porque o A continuaria do mesmo tamanho. Tá? Então vejam que é subcaso mesmo, porque é o mesmo caso, só que na hora de arrumar o fator de balanceamento desses dois, o do Z continua 0 sempre, mas desses dois você olha para cá. Né? Se era menos 1, fica 0 mais 1. Se era mais 1, vai ficar menos 1, 0, depende de onde pende. Tem um outro ainda que pode acontecer, que é o caso do fator de balanceamento do Z ser 0. Esse caso é peculiar porque, assim, só tem uma situação na nossa brincadeira aqui que a altura aumenta e o fator de balanceamento da árvore em que ela aumentou é 0. É quando? Vocês conseguem dar um chute? Vocês não precisam, porque eu sei que está todo mundo cansado. É o seguinte, quando a árvore está balanceada,
se a altura aumenta, ela sempre aumenta ou para a esquerda ou para a direita. Então, sempre que depois teve um aumento, eu vou ter um fator de balanceamento -1 ou +1. Exceto quando a árvore era nula e o Z foi o cara inserido. Então, pode acontecer, desse caso, o Z ser inserido, tanto o B1 quanto o B2 eram vazios, na verdade. Tem esse caso também. Então, pode acontecer do fator de balanceamento aqui ser 0. Tá? Nesse caso, o fator de balanceamento dos dois vira 0, porque todas essas é uma árvore menorzinha. Todo mundo aqui é 0. Então, tem esses subcasos que a gente pode olhar no código com cuidado ali, para tratar. O caso principal vocês já viram, tá? Não percam, não sofram pelo detalhe. Detalhe vocês olham com calma depois. A ideia central que vocês peguem cresceu no meio, fiz rotação dupla para poder jogar isso para cima. E deu certo, porque a altura não aumentou, né? Eu posso colocar aqui, a altura não aumentou. Tá? Gente, eu estou me sentindo culpado com dó de vocês, então eu vou realmente consultar vocês assim. Vocês querem mais 5 minutos para ver o código? Eu prometo que é 5 minutos mesmo, se for. Mas para ver o código disso, igual a gente viu do caso 1, 2, 3, não é para ser demorado, porque vocês já viram isso aqui, só para fechar. Se vocês quiserem ver, tem gravado, tem na nota de aula, tem em outro lugar. Eu não vou prender ninguém aqui, tá? Eu finjo que eu não estou vendo ninguém sair, fiquem à vontade. Tá? Eu vou ligar o projetor e mostrar bem rápido. Mas de verdade, não se sintam presos, porque agora dá para sair, né, discretamente. Tranquilo. Não, imagina. Tá carregando lá, né? Então, é bem rápido mesmo, tá? Olha onde que a gente parou, gente. A gente tinha falado do caso 2 e do caso 3. Agora, lembrando onde que a gente estava, olha só. A gente tinha inserido à esquerda, a gente desceu à esquerda, fez a inserção à esquerda e a altura aumentou. E daí a gente detectou, olhando o fator de balanceamento nosso, né, da própria raiz, que a esquerda era o nosso lado mais alto. Então ficou nesses casos mais complicados, né? Cresceu do lado mais alto. Daí a gente olha para o nosso filho esquerdo. Se o fator de balanceamento dele é -1, é o caso 4.1. O crescimento foi para fora, uma rotação simples resolve, né? Não é no meio. E é isso que a gente faz aqui, olha. R recebe uma rotação à direita aqui, tá? E isso vai inverter a relação entre a gente e o nosso filho esquerdo. Vou fazer a rotação à direita. Nota essa atribuição aqui, ó. Esse R aqui já foi atualizado. Né? Pensando lá no exemplo do início da aula, ele já está apontando para o Y. Essa atribuição já garante que eu troquei a relação do X e do Y e ele agora aponta para o Y. Tá? E daí eu faço R pointer pointer ball, né? A atualização do filho direito aqui, ser igual a 0, que é algo que a gente deduziu no caso lá. É só olhar a figurinha depois que fica mais claro. O nosso filho direito ficou balanceado. Esse else aqui é o caso complementar, é o caso 4.2, né? Ele é um else porque é a única outra opção, né? Não acontece o caso do balanceamento do filho esquerdo ser 0. Ou ele cresceu à esquerda dele ou à direita dele, nesse caso. Então, ou é -1 ou é +1. Daí no 4.2, o que a gente faz? Rotação dupla. Por uma questão didática, eu não fiz uma função de rotação dupla para lembrar você que rotação dupla nada mais é do que faz uma rotação entre meu filho e meu neto e depois uma rotação em mim, né? Então eu vou fazer o que? Olha, rotação à esquerda, no caso é uma rotação dupla esquerda-direita, uma rotação à esquerda no meu filho esquerdo, né? É isso que inverte, lembrando da figurinha, a relação entre o Y e o Z, né? É isso que faz o Y descer e o Z subir, né? Então o Z passa a ser meu filho esquerdo daí. E depois disso eu faço uma rotação à direita aqui em mim, invertendo a relação entre a minha raiz e o meu filho esquerdo. Esses dois caras juntos que fazem o Z subir naquele desenho que eu fiz. Tá? Feito isso, a única parte mais chatinha, e eu não vou fazer vocês sofrerem com isso agora, mas fica como curiosidade para vocês olharem o código com cuidado, é olhar o balanceamento do R, tá? Depois dessa rotação toda. Por que olhar o balanceamento do R? Porque com a rotação dupla, o R agora é quem era o Z. Era o Z lá embaixo, que era o pai das subárvores B1 e B2 ali. E daí o balanceamento dele vai me dizer qual situação que eu estava, né? Se a inserção tinha feito crescer o B1, é esse caso aqui. O balanceamento dele é -1, e daí eu atualizo os balanceamentos como 0 e +1, o que a gente deduziu na figura.
né? O balanceamento à minha esquerda fica 0 e à direita fica mais 1. Se o balanceamento era mais 1, fica menos 1 e 0. Isso aqui não decorem, pelo amor de Deus, sabe? Façam a figura e deduzam. Eu só quero que vocês saibam relacionar a figura com o código. Por isso que eu estou mostrando rapidinho o código, mas depois, quando vocês forem revisar, olhem os dois lado a lado, sabe? O que um está conectando com o outro. E esse aqui é o caso que eu falei do balanceamento do meu Z, né, que agora é o R, mas era o meu Z, C0. Quer dizer que o filo esquerdo e o direito dele eram zeros, todo mundo fica absolutamente balanceado. Isso aqui é o detalhe do detalhe, tá? É importante para funcionar, obviamente, mas é só ser cuidadoso na hora de implementar, é como fica o balanceamento lá. O importante é, após essa rotação dupla, a raiz, né, a nova raiz dessa subárvore está com balanceamento 0 e a altura não aumentou. Então a gente escapou dos dois piores casos, né? Os dois casos que iam gerar um desbalanceamento, que é o caso 4.1 e 4.2, iam gerar um desbalanceamento de menos 2, a gente terminou com a raiz com balanceamento 0, todo mundo bem balanceado, e a altura não aumenta. Tá? Isso já dá um feeling para vocês da robustez da árvore AVL. Porque não só ela resolveu o problema, mas ela transformou o caso em que ia estourar o desbalanceamento num caso em que o balanceamento é 0. E a gente sabe o que é do caso do balanceamento 0. Ele aceita pelo menos uma mudança de altura antes de ter problema de novo, né? Porque o 0 sempre pode virar menos 1 ou mais 1. Então isso já dá uma intuição pra gente que assim, olha, como ela realmente deixa as coisas bem organizadas, né? Quando tem um caso que vai desbalancear demais, ela corrige bem e deixa numa situação estável ali, tá? E ainda não propagou a altura. Daí aqui no final, como eu falei, está tudo escondido aqui, o DS à direita. Se vocês querem um bom exercício para entender bem, pega o meu código que está disponível para vocês nas notas de aula com o DS à esquerda, né, e daí vocês façam o DS à direita, que são todos os casos complementares. Tem o caso 1, caso 2, caso 3, caso 4.1, 4.2, todos os complementares à direita. Tá? É um exercício interessante ali. Mas no final eu só dou um return R, né, porque é o padrão da minha função recursiva, sempre devolve a raiz da subárvore. Notem que esse R possivelmente foi atualizado, ele mudou. Né? Então eu tenho que devolver para o meu pai saber que, olha, agora, dando um exemplo, o seu filho não é mais o nó X, agora é o nó Z, é o nó Y, dependendo da rotação que ocorreu. Então é importante devolver esse R. Beleza, pessoal? Tá claro isso? Então tá bom, era isso que eu queria que vocês vissem. Vejam que aqui, ó, a função inserir, que é a função que envelopa, não mudou quase nada, né? Ela chama o novo e chama o insere AVL. A única coisa que ela faz a mais é que é ela que cuida do aumentou a altura, né? Ele é um simples inteiro aqui, que ela passa o endereço dele para todo mundo se comunicar através dele na volta da recursão. Tá? É um detalhe de código ali importante. Mas é isso, pessoal. Desculpem estourar o horário, mas fechamos então a parte da inserção da AVL. A gente fala de mais coisas na próxima aula.